Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo para as nossas atividades suplementares. Eu sou a professora Rievane Damião e a aula de hoje será sobre a prematuridade. Vamos dar um enfoque principal nessa aula com relação às medidas preventivas para o parto prematuro, uma vez que o nascimento prematuro é a maior causa de morbidade e mortalidade neonatal. E tem sido cada vez maior o número de nascimentos prematuros no mundo. A OMS estimou aí em 2012 uma prevalência em torno de 15 milhões ao ano de nascimentos prematuros. E o Ministério da Saúde, em 2013, estimou aí uma prevalência de 11,7%, que é o que vale a 300 mil prematuros ano. Isso representa um número alto, mas não só em relação ao número em si, mas os custos que esse número de prematuros traz, não só para o governo, mas também para a sociedade e para o familiar dessas crianças. Inicialmente com as complicações primárias, que vamos ver mais adiante, da prematuridade, que leva a internações prolongadas em UTI neonatal, com altos custos, e também no primeiro ano de vida, onde vai demandar um atendimento, uma assistência multidisciplinar, devido exatamente às consequências secundárias da prematuridade. E quais seriam essas complicações neonatais? O gráfico da esquerda está representado aí pelas principais ou as complicações mais temidas que levam a consequências secundárias, como também a morte neonatal. São elas a insuficiência respiratória, com síndrome da angústia respiratória, a sepse neonatal, a hemorragia intraventricular cerebral e a enterocolite necrotizante. Vejam que, à medida que a prematuridade é precoce ou abaixo de 32 semanas, maior a prevalência de todas essas complicações. E quanto maior, ou a prematuridade seja mais tardia, menor é a chance de acontecer essas complicações. Então, quando a criança não morre dessas complicações, ela pode desenvolver consequências secundárias que estão relacionadas aos distúrbios respiratórios, às complicações infecciosas e complicações neurológicas com disfunções neuromuscular, cognitiva, visual e auditiva. Tudo isso leva um alto custo econômico, tanto de tempo de internação hospitalar, logo no nascimento, e também porque as complicações, todas as complicações, essas complicações geram um alto custo por si só, como também até o primeiro e segundo ano de vida, quando essas crianças sobrevivem, se essa prematuridade for muito precoce e tiver associada a essas complicações neonatais, elas vão também gerar um custo alto até o segundo ano de vida, primeiro e segundo ano, onde vai exigir aí uma atenção multidisciplinar de profissionais especializados para tentar aí conseguir a correção dessas consequências e o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. E qual seria a definição de parto prematuro? É considerado parto prematuro todo nascimento do recém-nascido vivo com idade gestacional inferior a 37 semanas completas de gestação ou abaixo de 259 dias completos. Bom, fica aí de fora os natimortos e o limite inferior da prematuridade. Nessa definição, então, considera qualquer nascido vivo inferior a 37 semanas. Bom, em relação à classificação, ela pode ser classificada de acordo com a evolução clínica em espontânea e eletiva. A espontânea perfaz aí a grande maioria da prematuridade
em torno de 75% da prematuridade é espontânea e é devida principalmente ao trabalho de parto prematuro, à ruptura prematura das membranas ovulares e por outras causas multifatoriais que estão envolvidas, muitas vezes até por fatores conhecidos e até mesmo desconhecidos. A prematuridade eletiva é aquela em que o obstetra vai, interromper a gestação e geralmente fica aí em torno de 25% da prematuridade e geralmente está relacionado com doenças maternas, com insuficiência placentária com sofrimento fetal, ou restrição do crescimento de termo ou com alteração da vitalidade fetal. Quanto à idade gestacional, também pode ser classificada em prematuridade precoce ou prematuridade tardia. A prematuridade precoce é aquela que acontece antes da 34ª semana de gestação, engloba aí, aí também faz parte a prematuridade extrema, que é aquela abaixo de 28 semanas, e a prematuridade tardia é aquela que tem menos complicação, e as complicações são menores e vai aí em torno da 34ª à 36ª semana e 6 dias de gestação. Bom, em relação aos fatores de risco da prematuridade espontânea eletiva, foram apontados como fatores para prematuridade espontânea, principalmente os antecedentes de parto prematuro espontâneo, infecções geniturinares, estavam relacionados também gemelaridade, polidrâmino, as malformações fetais, a incompetência cervical, colo curto, sangramentos vaginal persistente do primeiro e segundo trimestre, a ruptura prematura das membranas ovulares, o estresse materno-fetal, a predisposição genética, baixo nível socioeconômico, tabagismo, uso de drogas e até mesmo causas desconhecidas. Nas eletivas, nós temos a doenças maternas, sofrimento fetal, placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, restrição de crescimento e até a causa iatrogênica, que é aquela causa de interrupção da gestação, como no caso, as cesáreas que são marcadas para que aconteça no tempo que ainda o feto não estava pronto para o seu nascimento. E em relação aos fatores de risco para a prematuridade espontânea, o fator que demonstrou maior importância ou de maior risco relativo foi o histórico de parto prematuro anterior. E esse parto prematuro anterior aumenta ainda mais o risco de acordo com o número de eventos prévios e também de acordo com a precocidade da idade gestacional que houve o evento prévio da prematuridade. Ou seja, quanto menor a idade gestacional, de uma gestação anterior, maior o risco de acontecer o evento da prematuridade na gestação atual. A fisiopatologia do parto prematuro, ela pode ser explicada por meio da participação aí desses 4 fatores que podem ser envolvidos de forma isoladas ou interrelacionadas. Dentre eles, nós temos a ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que é ativado por meio do estresse materno, e aí é onde se encontra a explicação para a alteração hormonal, pelo ambiente hormonal que acontece no parto prematuro, para a deflagração do parto prematuro. Também a participação da inflamação e ou infecção da descida ou do córeo, a hemorragia decidual, por meio das hemorragias ali do córeo e da placenta, e a hiperdistensão uterina, que acontece na gestação gemelar ou no caso de polidrâmio. Esses mecanismos, eles podem estar
juntos ou isolados, e nem sempre nós também conseguimos encontrar a participação deles para a deflagração do trabalho de parto prematuro. A infecção na gênese do trabalho de parto prematuro é uma condição que tem que ser sempre pensada, mesmo que nós não consigamos identificar o fator específico da infecção. Mas nós já sabemos, por meio de evidências clínicas, que a infecção está implicada na prematuridade em torno de 40% das vezes. E foi demonstrado a coriamnioniite como um evento comum que acontece no parto prematuro, e também a infecção vaginal, juntamente com a coriamnioniite no trabalho de parto espontâneo, quando existe a ruptura prematura das membranas ovulares. Também a infecção do trato urinário e as infecções periodontais. Todas essas infecções, vinda do trato geniturinário, da própria vagina que ascende para o córeo e o âmnio, pode desenvolver aí um processo infeccioso aí na interface córeo e decida com liberação de interleucinas e de fator de necrose tumoral produzidas por leucócitos e macrófagos, e essa liberação dessas interleucinas pode levar à produção de proteases e degradação da matriz extracelular do colo, e com esvaziamento e contração também do útero por prostaglandinas mediadas por interleucina 1. Nessas condições, o útero fica hipersensível, com contrações e esvaziamento do colo, deflagrando aí a condição do trabalho de parto prematuro. A ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal no trabalho de parto prematuro é o mecanismo responsável pelas modificações hormonais no ambiente útero, placenta e decídua. O que é que acontece? O estresse materno e fetal ativa o hipotálamo com produção de fator de crescimento para o ACTH. O ACTH na hipófise é liberado e a nível da adrenal irá produzir corticoide e a dehidroepiandrostenediona. O corticoide ali na placenta vai estimular mais ainda o fator de liberador de cortisol da placenta, o que vai estimular a produção de prostaglandina, e são as prostaglandinas que levam diretamente à contração uterina com a resposta de esvaecimento e dilatação cervical. Já o estrogênio produzido ali na adrenal por meio da dehidroepiandrostenediona vai acarretar um aumento relativo em relação aos níveis de progesterona da placenta, o que vai levar esse aumento relativo de estrogênio a contrações do útero. E esse mecanismo é por meio de quê? Esse aumento relativo de estrogênio em relação à progesterona leva ao aumento da síntese de actina e miosina nas fibras do miométrio, na musculatura lisa do miométrio, o aumento da síntese dos receptores de ocitocina, que vão responder ainda mais aos níveis de ocitocinas, os níveis basais, aumentos das Gap-Johnsons, que são as portas que se abrem para a entrada de cálcio intracelular, que esse cálcio intracelular é quem vai levar à contração das fibras miometriais, da actina e miosina, e a diminuição também das prostaglandinas desidrogenase, que são as enzimas que degradariam a prostaglandina, e, portanto, as prostaglandinas ficando aí com níveis aumentados, levando também aí à contração uterina e com sua resposta ao esvaziamento e à dilatação cervical.
Continuando então, todos aqueles 4 mecanismos que eu falei no slide anterior, que é a ativação do eixo hipotalamo hipofisário, a infecção, o envolvimento de infecção, né, no mecanismo, as hemorragias deciduais, a hiperdistensão uterina, todos eles vão convergir para a produção de proteases e prostaglandinas ali na interface córeo e decídua, com consequente esvaecimento cervical e contrações e, portanto, o desencadeamento do trabalho de parto prematuro. Em 1984, Hobel, na tentativa, né, da prevenção do trabalho de parto prematuro, ele divide o trabalho de parto em 4 estágios, né, em 4 estágios evolutivos, o estágio 1, 2, 3 e 4. E chamou de estágio 1 aquele estágio em que podemos identificar os fatores de riscos e tentar reduzir aí os fatores epidemiológicos que podem determinar o trabalho de parto prematuro e, portanto, interferir na incidência desses fatores e, assim, prevenir de ordem primária a prematuridade. Em estágio 2, ele chamou do útero irritável, que é aquele início, né, onde existe aquele comemorativo para o ensaio do trabalho de parto, onde existe o útero, né, contrações uterinas, porém não há uma resposta de dilatação cervical nem de esvaecimento do colo uterino. Chamou de estágio 3 o trabalho de parto prematuro reversível, que é aquele onde existe contrações uterinas com resposta cervical, mas que ainda é possível utilizar tocolíticos ou drogas para que haja uma inibição desse trabalho de parto. E chamou de estágio 4 aquele estágio do trabalho de parto irreversível, que não tem mais como reverter a sua progressão. No estágio 1, ou prevenção primária para a prematuridade, está indicada aí a rotina de pré-natal adequada precoce e, nessa ocasião, a identificação de todos aqueles fatores de riscos que podem estar envolvidos com a prematuridade e, se possível, a sua eliminação, mas nem sempre, a maioria 50% das vezes, nós não conseguimos identificar os fatores de risco que possam estar envolvidos na prematuridade. 50% nós encontramos, em torno de 50% nós não encontramos fatores de riscos. Também a orientação nutricional naquelas pacientes com déficit nutricional, com baixo peso, pacientes com estresse psicológico, está indicado consulta psicológica, cessar tabagismo, cessar drogas ilícitas, se for o caso, o diagnóstico e tratamento das intercorrências clínicas como pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, diabetes, hipotiroidismo, né, qualquer que seja a doença clínica, e diagnosticar e tratar, investigar e tratar também as infecções geniturinárias, tanto do trato urinário quanto as genitais. Nesse caso aí, a solicitação rotineira de urina 1, urocultura para a infecção do trato urinário e alguns exames de cultura, no caso, se a paciente tiver queixa ou no exame físico encontrarmos uma secreção genital que é suspeita de infecção por gonorreia, por clamídia, ou mesmo tricomoníase, Gardnerella vaginaria e outras infecções, está indicada as culturas específicas e tratamento específico para todas essas pacientes, além também da colpocitologia oncótica para a prevenção do câncer de colo uterino, a avaliação cervical, que é oferecida a ultrassonografia transvaginal para todas as pacientes entre 22 ou 22, 24 semanas, na ocasião da ultrassonografia morfológica, para a identificação do colo curto, que é também um preditor,
No caso, se o colo uterino for abaixo de 25 milímetros ou de 2,5 centímetros, pode ser uma causa de prematuridade. Então, é oferecida também para todas essas pacientes, na ocasião do morfológico, a avaliação transvaginal para a medida desse colo uterino. No caso de suspeita de incompetência istmo-cervical, está indicado a cerclagem eletiva entre 12 e 16 semanas de gestação. Se a paciente tem uma história de abortamento de repetição tardio ou perda de feto vivo, sem contrações uterinas, com bolsa íntegra, né, muito sugestivo de incompetência cervical, então se oferece aí para a paciente a cerclagem uterina nessa ocasião, entre 12ª e 16ª semana, e a indicação de progesterona natural para todas as pacientes com história prévia de parto prematuro, de malformação mülleriana e em caso de colo curto, abaixo de 25 milímetros, como eu falei ali na ocasião do morfológico. Para o colo curto ou qualquer paciente que tenha parto prematuro anterior ou malformação mülleriana, ou que foi submetida a uma cerclagem, está indicado a progesterona natural para todas essas situações, uma vez que já está comprovado que a progesterona natural é capaz de reduzir em até 40% das vezes o parto prematuro. Então, se utiliza uma dose em torno de 100 a 200 miligramas por via vaginal, de 1 a 2 vezes ao dia, entre a 16ª semana de gestação e a 36ª semana de gestação. A ação farmacológica da progesterona já está bem conhecida e ela é capaz de diminuir os receptores de estrogênio, inibir a síntese de receptores de ocitocina, aumentar a síntese de beta-receptores, diminuir o cálcio livre intracelular e aumentar o cálcio no retículo sarcoplasmático. Todas essas ações fazem com que o útero se torne mais quiescente, mais relaxado, e então não haja uma resposta à contração uterina e dilatação cervical. A progesterona natural não possui efeitos teratogênicos, nem metabólicos, nem hemodinâmicos. Eventualmente, a paciente chega ao estágio 2, né, do evolutivo do trabalho de parto prematuro, e teremos que usar medidas que a gente chama de medidas secundárias para prevenção. Nesse estágio, a paciente encontra-se com contrações uterinas, porém sem resposta de dilatação. É conhecido como útero irritável, que é aquele útero que tem contrações esporádicas sem uma resposta de dilatação do colo uterino. Nesse caso, está indicado investigar e tratar infecções genitais, se ela vier a ter, ou infecção do trato urinário. Avaliar o perfil psicológico, porque muitas vezes esse útero irritável tem muito a ver com o estresse psicológico da paciente, então nós indicamos muitas vezes uma sedação com diazepam, né, um benzodiazepínico aí com 5 miligramas de 12 em 12 horas, por uma semana, 10 dias, 15 dias, repouso físico e sexual, e avaliar também a vitalidade fetal sempre para excluir alterações na vitalidade, pois raramente o feto está entrando em trabalho de parto porque está tendo algum tipo de sofrimento fetal. E a progesterona natural está indicada para todos os casos, numa dose de 100 a 200 miligramas por via vaginal. No estágio 3 do trabalho de parto prematuro, aí nós já temos o diagnóstico de trabalho de parto prematuro, porém reversível. Né? Para o seu diagnóstico, é preciso que haja contrações uterinas regulares,
a cada 5 minutos, com resposta cervical de dilatação e esvaecimento cervical, contanto que essa dilatação seja maior ou igual a 1 centímetro. E é importante observar as progressões dessas alterações cervicais com o passar do tempo para que seja firmado com certeza se esse trabalho de parto está evoluindo para o estágio 4, que seria o trabalho de parto irreversível. Nesta situação do trabalho de parto, nessa fase do estágio 3, ainda está indicado a tocólise e a corticoterapia, ou seja, a inibição do trabalho de parto, que tem como objetivo a suspensão das contrações por um período de 48 horas para que a corticoterapia seja instituída e assim que seja preventivo ou prevenido aquelas complicações graves da prematuridade que falamos no início da aula. Está indicado tocólise para todo o trabalho de parto prematuro reversível, com a idade gestacional entre 22 e 34 semanas, dilatação menor do que 3 centímetros, esvaecimento não pronunciado e ausência de contraindicações. As contraindicações para tocólise são sofrimento fetal, malformações fetais graves, restrição de crescimento fetal, ruptura prematura das membranas ovulares, coriamnionite, cardiopatias, síndromes hemorrágicas, síndromes hipertensivas, diabetes insulino dependente instável e outras doenças maternas com insuficiência placentária. Lembrando que todas as pacientes que tiverem indicação para tocólise devem ser hospitalizadas com repouso relativo no leito, devem ter acesso venoso para a coleta de hemograma, devem fazer urina 1 e urocultura para diagnóstico e exclusão de infecção do trato urinário, devem ter estudo da vitalidade fetal com cardiotocografia e realizar ultrassonografia para determinar a apresentação, confirmação da idade gestacional, estudo do volume do líquido amniótico e perfil biofísico e exclusão das malformações fetais. Quanto aos tocolíticos, os mais utilizados e de maior prática de utilização, atualmente temos os antagonistas da ocitocina, representado pela atosiban, antagonistas dos canais de cálcio, representado pela nifedipina, as drogas beta-agonistas, representado pela terbutalina e o salbutamol, e o sulfato de magnésio. A nifedipina é considerada atualmente a droga de primeira linha para a inibição do trabalho de parto prematuro, pelo seu efeito tocolítico, pois pode diminuir os níveis de cálcio livre intracitoplasmático e assim causando um relaxamento das fibras miometriais no útero, trazendo aí uma aquiescência, né, uma diminuição das contrações do útero. Ela inicialmente não foi idealizada com seu efeito tocolítico, e sim como antihipertensivo. Inclusive ainda é usada, né, para essa ação antihipertensiva. Mas o Ministério da Saúde, apesar de a primeira droga de escolha ser os antagonistas da ocitocina, a nifedipina, segundo o Ministério da Saúde, é a droga de primeira linha, pois ela é uma droga que pode ser utilizada de forma fácil, é uma droga barata e tem uma eficácia semelhante aos beta-agonistas e com efeitos colaterais menores que o beta-agonista, que foram inicialmente as drogas de maior utilização durante anos aí na prática clínica. Porém, ela tem efeitos colaterais menores do que as betas agonistas, mas por seu preço ser mais barato e ser uma droga mais acessível, o Ministério da Saúde
tem indicado como sendo a droga de primeira linha. Pode ser utilizado essas doses, né, esse esquema terapêutico de acordo com o que vocês estão vendo aí, uma dose de ataque de 20 mg na primeira hora, seguido de uma manutenção de 20 mg em 4 doses nas 47 horas restantes, uma vez que o tempo mínimo para a tocólise seria de 48 horas, que é para que haja o efeito benéfico da utilização dos corticoides, que vamos ver mais adiante, né? Os corticoides têm demonstrado um efeito muito bom na redução daqueles efeitos deletéricos, né? Daquelas consequências, complicações da prematuridade que nós estudamos no início da aula, que seria a síndrome da angústia respiratória, a hemorragia intraventricular cerebral e a enterocolite necrotizante e, portanto, a morte neonatal. Lembrar que a utilização da nifedipina deve ser acompanhado de um rigoroso controle da pressão arterial e do pulso e deve ser evitada em mulheres hipertensas que já usam outras drogas ou que usam também a nifedipina já e naquelas que têm tendência à hipotensão. A Tosiban, que é o antagonista da ocitocina, é considerada de fato a droga de primeira escolha para a inibição do trabalho de parto prematuro, uma vez que possui a melhor eficácia e ausência de efeitos colaterais. Em grandes serviços, né, terciários no mundo, tem sido utilizada com alta credibilidade e considerada de excelente efeito. O Ministério da Saúde ainda não colocou como droga de primeira linha, porque o seu preço ainda é considerado alto e o seu esquema terapêutico também ainda é considerado difícil na prática clínica. Bom, uma vez conseguido a tocólise, né, por um tempo mínimo de 48 horas para que os corticoides possam ser utilizados e agir na redução das complicações da prematuridade, muitos serviços preconizam um tratamento pós-tocolítico, né, pós-tocólise, que é com a utilização de progesterona vaginal, no esquema de 12 em 12 horas até a 30ª semana de gestação. Também não está indicado o uso de tocolíticos de manutenção e também se considera um controle ambulatorial semanal para que se monitorize, né, o retorno dessas contrações uterinas e possam interferir adequadamente na assistência da prematuridade e também a prática de relações sexuais nesse período deve ser evitada. Quando o parto, então, é inevitável, a corticoterapia é o objetivo principal da tocólise. A betametasona é a droga de escolha e uma segunda alternativa seria a dexametasona, mas o que mostrou os melhores resultados em reduzir a mortalidade, né, e a morbidade neonatal foi ciclos de 12 mg intramuscular por dia em 2 doses, ou seja, 12 mg no dia e depois de 24 horas, mais 12 mg, completando uma dose de 24 mg, de preferência entre 24 e 34 semanas. E devemos lembrar que o único ciclo é a proposta, é o ideal, uma vez que já foi provado que múltiplos ciclos semanais de betametasona altera o comportamento, né, a longo prazo das crianças. Já foi demonstrado que as crianças que fizeram ciclos, né, repetidos de corticoide durante, né, a tentativa de inibição do trabalho de parto, foram crianças que nasceram com perímetro cefálico menores, baixo peso,
ao nascer, baixa estatura, alteração do seu comportamento na infância, também outras alterações relacionadas à estrutura pulmonar, como também as alterações no eixo hipotalâmico hipofisário adrenal da criança. Então, devemos, como prioridade, utilizar apenas um ciclo e, se houver risco de parto em 7 dias, né, na próxima semana, faltando apenas uma semana, fazer mais um ciclo, contanto que tenha havido, né, da primeira dosagem, um período mínimo de 14 dias. Então, é importantíssimo lembrarmos que o corticoide não deve ser utilizado com vários ciclos consecutivos. Né? Foi provado que melhora, né, a morbidade por reduzir a síndrome da angústia respiratória, a enterocolite necrotizante, a hemorragia intracerebral e também a morte neonatal. Lembramos também que a antibiótico-terapia profilática contra a sepsemia neonatal é importantíssima durante sua realização durante o trabalho de parto prematuro. Então, uma vez a paciente internada, devemos lembrar de colher rotineiramente a cultura para o Streptococcus B, a não ser que a paciente chegue na internação já com a cultura negativa. Nesse caso, se ela chegar com a cultura para o Streptococcus B negativa, que tenha sido colhida há menos de 5 semanas no pré-natal, não precisa se fazer antibiótico profilaxia. Porém, se ela não tem essa cultura realizada, ou se a cultura for positiva, está indicada a antibiótico terapia para todas as pacientes, pois isso reduz a sepse neonatal, como também pneumonias e meningites tardias. Então, o esquema utilizado será o que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Está aqui o esquema para profilaxia intraparto para o Streptococcus B e a principal droga, ou melhor, a primeira escolha para esse fim seria a penicilina G cristalina numa dose de ataque de 5 milhões de unidades endovenosa, com uma manutenção de metade da dose, ou seja, 2,5 milhões de unidades EV a cada 4 horas, e fazendo uma manutenção até o parto, e o parto deve ocorrer mais ou menos, se possível, né, 4 horas após a primeira dose de ataque. Como alternativa, nós temos a ampicilina e, em caso de alergias, cefazolina, clindamicina, eritromicina e vancomicina. E como devemos prestar assistência ao parto, né, de um feto prematuro? Como devemos conduzir? Sempre, em primeiro lugar, fazemos sempre a vitalidade intraparto, ou seja, cardiotocografia, para avaliar se esse parto está em trabalho de parto, porque ele pode estar eventualmente sob um regime de hipóxia, e por isso que houve a deflagração do trabalho de parto prematuro. Uma vez o feto com uma boa reserva de oxigênio, vamos dar assistência ao parto natural, olhando aqui para a via de parto, lembrando que sempre o parto deve ser espontâneo, principalmente se estiver nas cefálicas fletidas e se forem pélvicas abaixo de 750 gramas. A via de parto seria vaginal. Apenas cesárea, ou seja, a via abdominal, se os fetos estiverem em posições cefálicas defletidas, ou seja, posições anômalas, ou pélvicas acima de 750, uma vez que esses fetos acima de 750 são fetos que têm viabilidade e podem sair após uma assistência importante a nível de berçário ou de UTI neonatal. Durante a assistência, lembrar que a miniotomia deve ser tardia, ou seja, esperar que a bolsa continue, né, íntegra até uma dilatação por volta de 8 a 9 centímetros de dilatação, porque a bolsa, o feto com cabeça menor, não ajuda o colo uterino a dilatar. Então, deixando aí a bolsa íntegra
mais tardiamente possível, ajudaria aí a moldar o colo e assim ter uma dilatação e um parto mais eutóxico. Evitar fórceps profiláticos, se só apenas utilizar se o feto for um peso já considerável, né? Aqui no caso com fetos acima de 1.500 gramas, não existe perigo de tocotraumatismo. A episiotomia, lembrar que deve ser ampla, suficiente para dar passagem à cabeça, sem que haja traumatismo, né, cefálico, né, na hora da deflexão, como também no desprendimento, né, dos acrômios, não haver lesão do plexo braquial, e o clampeamento do cordão deve ser tardio, em torno de 40 a 60 segundos após o nascimento, sem a manobra de ordenha do cordão. E finalmente, deixando aqui as considerações finais em relação à prematuridade. Lembrar que é a principal causa de morbidade e mortalidade neonatal, tem sido considerada por isso um problema de saúde pública devido aos altos custos que causa à sociedade. A prevenção deve ser o objetivo primordial na assistência pré-natal, lembrando de se identificar fatores de riscos nessas consultas de pré-natal, com tratamento de doenças maternas pré-existentes e existentes, afastar todos esses fatores de riscos e assim se considerar uma prevenção secundária. A utilização de corticoides é o principal objetivo da tocólise, pois pode postergar por pelo menos 48 horas a ultimação do parto e assim possibilitando a sua utilização, né, a utilização dos corticoides e aí reduzindo as principais complicações, né, e sequelas da prematuridade. A progesterona também nas últimas décadas se revelou com grande impacto na redução, né, da prematuridade. Em pacientes de risco conseguiu reduzir em 40% aí a prematuridade, portanto, é um grande instrumento na prevenção da prematuridade. Aqui vão algumas fontes para uma leitura complementar. E muito obrigada a todos pela atenção.